Bem-vindos de novo então aos vídeos sobre C Sharp e ADO.NET e como eu já referi nos vídeos anteriores, nós vamos essencialmente concentrar a nossa aprendizagem utilizando um ADO.NET Data Provider, que é o SQL Server CE, ou Compact Edition. Ora, dir-me-ão assim, então, mas não deveríamos utilizar o SQL Server, aquele servidor potente que permite criar fantásticas aplicações com acesso a bases de dados, a SQL Server? Sim, no entanto, nós teremos a ocasião de ver como utilizar o C Sharp com o SQL Server mais potente. Vamos utilizar o SQL Server CE, uma vez que com ele podemos fazer um conjunto de aprendizagens que é praticamente semelhante àquilo que nós depois podemos fazer, nomeadamente com o Structured Query Language, com as bases de dados mais avançadas. E, para além disso, é extremamente mais leve e mais simples de utilizar, mais simples de instalar. E, por conseguinte, é mais do que suficiente para nós podermos perceber toda a mecânica do C Sharp e do ADO.NET. Para podermos estudar um pouco melhor o SQL Server CE e a sua funcionalidade ou a sua adaptabilidade com o C Sharp através do ADO.NET, nós vamos arranjar aqui uma pequena ferramenta gratuita que nem sequer é necessário instalar no computador, apenas vamos descomprimi-la para dentro de uma pasta e que nos vai permitir abrir bases de dados e fazer pequenas operações a essas bases de dados. Eu sou muito sincero, no que diz respeito ao SQL Server Compact Edition, que é a propriedade da Microsoft, é um parente muito pobre, porque não existem ferramentas muito interessantes para nós podermos explorar as bases de dados que já estão criadas. Vamos imaginar, por exemplo, um programa como o Access, que permite ver bases de dados do Access e as relações entre as bases de dados, etc. Não existe genericamente uma ferramenta tão poderosa quanto isso para podermos explorar os ficheiros de SQL Server CE. Neste caso, são ficheiros que têm a extensão SDF. Ora, para isso nós vamos então buscar aqui à internet um pequeno aplicativo. Porventura, alguém que está a ver neste momento este vídeo, que já tem alguns conhecimentos sobre SQL Server, estará a questionar, então, mas existe um programa fantástico que é o SQL Management Studio. Ok, muito bem, é compatível com a versão 3.5 do SQL Server CE, mas tem alguns problemas com o SQL Server CE 4.0, que é a versão que nós vamos usar. Então eu vou sacar aqui muito rapidamente, vou aqui ao google.com e vou pesquisar por uma aplicação designada por SDF Browser.zip, ok? E .zip porque vai aparecer aqui um primeiro resultado, ok? Que me vai permitir descarregar o ficheiro, cá está ele, Download Now, que é um ficheiro .zip, que eu depois vou apenas descomprimir e colocar numa pasta qualquer do meu computador e automaticamente o meu programa vai estar pronto a funcionar. Eu vou aqui carregar no Download Now, ok? Ele vai aqui contar os segundos até começar o download automático, ok? Reparem, ele está a fazer então o download. Vou aqui fechar, não há problema. E está feito o download, neste caso para a minha pasta de downloads que eu tenho aqui. Reparem, se não, por defeito o Google Chrome vai largar então aqui na pasta downloads. Tenho aqui então o SDF Browser. Se eu fizer agora um duplo clique, eu vou abrir aqui então o WinRAR, neste caso, que é o programa para descomprimir que eu aqui tenho instalado, também a versão gratuita, claro. E reparem como eu tenho aqui então uma série de ficheiros e eu vou simplesmente fazer extract to e depois vou colocar aqui c:/sdf browser, ok? E vou clicar em OK, ele vai-me descomprimir tudo, vou fechar aqui e agora se eu for aqui à raiz do meu computador eu vou ter uma nova pasta designada por SDF Browser e vou simplesmente aqui verificar que tenho um ficheiro, que é uma aplicação, ok? Tenho até duas neste caso, mas eu vou utilizar esta e vou clicar com o botão direito do rato e enviar para o desktop, ok? Vou aqui tirar a palavra shortcut, porque não é necessário ela lá estar, e temos então
e mesmo também o exe também não é necessário, cá está. Temos então o SDF Browser, isto é, uma pequena aplicação que me permite ver bases de dados SDF, isto é, bases de dados do SQL Server CE. Eu vou simplesmente abrir aqui a base, neste caso a aplicação, reparem, é uma aplicação extremamente simples, ok? Aqui com alguns campos. Eu vou entretanto mostrar aqui algumas opções que não vêm por defeito, nomeadamente esta daqui do número de linhas, Option Show Line Numbers. É muito interessante, é muito importante que esta opção esteja ativa para podermos eventualmente ver alguns erros de SQL que nós possamos introduzir. E eu não vou querer avançar muito e chamo a atenção para não prestarem muita atenção ou estarem a tentar captar tudo aquilo que eu vou fazer neste momento. Mas eu vou genericamente criar uma base de dados com este programa para nós ficarmos com a noção de que uma base de dados é essencialmente então composta aqui por uma tabela ou várias tabelas. Eu vou aqui ao Database Options, Create uma base de dados da versão 4.0 do SQL Server CE. Ele vai me perguntar onde é que eu quero criar. Eu já tinha aqui estado a criar uma, eu vou apagar e vou voltar a chamar testes e vou criá-la aqui dentro da minha pasta dos projetos de C#, ok? Por exemplo, temos aqui o teste, cá está, SQL Server Compact Files, portanto SDF, Save, ok? E ele pergunta-me imediatamente se eu, depois de criar este ficheiro, se o quero abrir. Open it now, yes. Vou abri-lo, ok? E o ficheiro neste momento está aberto, mas como podem reparar, não existe nada dentro do ficheiro. Não há cá tabelas, que elas irão aparecer aqui, não existem resultados, existe aqui um espaço onde eu posso introduzir aquilo que se designa por uma query, ok? Eu vou introduzir aqui neste espaço e peço mais uma vez a atenção para não estarem aqui muito atentos àquilo que eu vou fazer neste momento. Eu vou simplesmente criar aqui uma tabela para a minha base de dados, ok? E mais para a frente iremos ter certamente a ocasião de ver como é que isto se processa. Então eu vou colocar aqui SQL, Structured Query Language, ok? Então vou fazer aqui Create Table Clientes e agora aqui vou colocar ID cliente, ok? Para seguir um pouco aquilo que nós vimos nos vídeos anteriores, integer, not null, primary key. E eu volto a sublinhar, não estejam muito atentos àquilo que eu estou a fazer, ok? Isto pode parecer extremamente complexo neste momento e, portanto, é natural que sintam alguma confusão. Não é neste vídeo, este vídeo não é para aprendermos aquilo que eu estou a fazer neste momento, ok? Eu estou apenas a criar aqui o exemplo de uma base de dados. Nome, nvarchar, podemos colocar isto em letras maiúsculas, nvarchar de 50 e depois idade, um integer, ok? E eu agora vou aqui clicar neste pequeno botão que diz Execute Query, ok? Para executar a minha query. Então vou criar aqui e cá está, Command Executed. Foi executado o comando, não há erros e automaticamente aparece-me aqui uma tabela, ok? Ora, eu posso agora tentar ver o que é que existe dentro desta minha tabela. Vou aqui colocar uma query também, que é o select asterisco from clientes, ok? E vamos executar isto, e mais uma vez eu peço para não estarem atentos àquilo que eu estou a fazer, porque eu quero que apareça aqui qualquer coisa por baixo. E reparem, vou executar e no items found, isto é, a minha tabela está aqui criada, eu não tenho uma forma de ver a tabela como eu tinha aqui, neste caso, desta maneira, ela vai aparecer aqui se ela tiver registros. Então vamos inserir aqui um registro, insert into clientes, save, clientes, values, e eu vou agora aqui separar isto, vamos colocar, nós sabemos que a nossa tabela clientes, neste caso eu criei-a com 3 valores, ou 3 colunas, o ID cliente, o nome e a idade. Então, o ID cliente é um inteiro, neste caso vai ser 0, vírgula, o nome do cliente, e aqui eu tenho que utilizar, atenção, os apóstrofos, ok? João Ribeiro, não poderia deixar de ser outro, e depois a idade, neste caso 39. E vou executar a query, ok? E eu vou agora propositadamente colocar aqui um erro, e reparem o que é que vai acontecer,
executo e ele informa-me. Atenção que aconteceu um erro no parsing, isto é, na interpretação deste texto, na linha 4, cá está, no offset 4. Portanto, ora, 0, 1, 2, 3, 4, por aí assim, e portanto ele diz que isto é um erro, o ISDF não deveria cá estar. Ok, vamos então corrigir, foi propositado, vamos executar, e cá está, uma linha afetada, isto é, foi inserida uma linha na minha tabela clientes. Ora, vamos ver então o que é que acontece agora, se eu fizer aqui um duplo clique nos clientes. Reparem, cá está então a primeira linha, a primeira row da minha tabela de clientes, que neste caso é o ID cliente 0, nome João Ribeiro, idade 39, ok? Há aqui em cima depois a respectiva query, que aqui está apresentada. No entanto, eu posso agora inserir mais um elemento, neste caso, insert into clientes. Ok, eu volto a frisar que isto não é para aprender ainda, ok? Eu vou agora até mudar aqui, values, ok, vamos colocar aqui o cliente 1, que vai chamar-se Carlos Alberto, e cuja idade vai ser 45. Vamos executar a query, e cá está, mais uma linha afetada. Ora, reparem agora no seguinte, quando eu fizer aqui um duplo clique, automaticamente tenho aqui então os meus dois registros, neste caso o novo registro, que é o segundo cliente, e assim sucessivamente nós poderíamos encher ou preencher esta nossa tabela com milhares de registros, literalmente. Vamos, no entanto, criar ainda a tabela de, neste caso, a tabela de encomendas. Então, eu vou colocar aqui create table encomendas, ok? E eu volto a frisar mais uma vez, é para aí a quarta ou quinta vez, não estejam muito atentos àquilo que eu estou a fazer, ok? É apenas a dar um exemplo do que é uma base de dados, neste caso criada com o SQL Server CE. Esta vai ter aqui o ID encomenda, que será um int not null primary key, também será uma chave primária. Depois o ID cliente, que é um int, neste caso int não poderá ser aqui, nós temos que especificar integer, eu não sei se ele dará o erro, mas não interessa. E depois o produto, nvarchar 100, e depois a data da encomenda, ok? Date, time, ok? Ok, vamos ver se não temos aqui nenhum erro. Executar, e cá está, comando executado. E reparem como automaticamente a minha tabela de encomendas apareceu ali daquele lado. No entanto, a minha tabela de encomendas neste momento não tem rigorosamente nada, ok? No items found. No próximo vídeo vamos inserir aqui 2 ou 3 itens na minha tabela e vamos ficar aqui com uma pequena então apresentação do que é o SQL Server Compact Edition Browser, ok?